Saudações, indivíduas e indivíduos da inquietude. Aqui o silêncio fala. O inconsciente ganha voz. Uma jornada interna no mundo externo. Eu sou o Johnny Amorim e este é Entre o Ser e o Mundo. E se eu te dissesse que talvez você não escolha aquilo que assiste, mas que, em parte, aquilo que você assiste ajuda a escolher quem você se torna? Hoje vamos olhar para a nossa relação com a mídia como algo além do entretenimento, quase como um vínculo psíquico, partindo do livro Media and Psychoanalysis, de Jacob Johansen e Stefan Kruger. Vamos usar conceitos como inconsciente, identificação e fantasia para entender por que filmes, séries, redes sociais e games conseguem nos prender tanto. Por quê? Contudo, a questão talvez não seja só o que eu consumo, mas algo mais desconfortável. O que em mim precisa disso que eu consumo? Então fica a provocação. Você consome mídia ou às vezes é ela que consome você? Isto posto, agora vamos ao episódio de hoje. Antes de começarmos, 2 recadinhos para vocês. Eu não achei a versão deste livro em português, sendo em tradução livre, mídia e psicanálise. Ele explora então esses meios de comunicação, influencia a construção da nossa subjetividade. E no decorrer do episódio eu citarei vários nomes de autores, mas não se preocupem com isso, todos estão no livro. E eu peço que tenham atenção nos conceitos e não exatamente aos nomes, que claro, deixam meu conteúdo mais robusto, mas o que importa é o conceito. Em segundo lugar, se você está curtindo este trabalho, compartilhe com os parentes, com os amigos. Isso nos torna mais relevantes na rede. Vocês sabem como isso funciona, será de grande valia para a gente. Eu agradeço esta ação. Vamos iniciar então este bloco com alguns conceitos-chave da psicanálise, como inconsciente, identificação e fantasia. Ver como eles aparecem no nosso dia a dia. Filmes, TV, redes sociais, até games. Foi o que eu disse na introdução, né? Que a ideia é que entender melhor porque certas mídias fisgam tanto a gente. O Freud iniciou tudo com a chamada cura pela fala, a ideia de associação livre. Eu aprofundo melhor isso no episódio 21, Lições de Psicanálise, onde eu detalho esses passos descritos pelo próprio Freud nas palestras que ele deu nos Estados Unidos. Quem não ouviu, eu recomendo a audição, é o episódio 21. Essa conversa livre, sem censura, era fundamental para ele acessar pensamentos que a pessoa nem sabia que tinha. Para explicar isso, Freud imaginou a mente em camadas. O consciente, que é o que percebemos agora. O pré-consciente, que são como arquivos fáceis de acessar, tipo lembrar o que você comeu ontem. E o inconsciente, a parte mais profunda, mais difícil de acessar, como arquivos criptografados ou até mesmo corrompidos. E é esse inconsciente que muitas vezes guia nossos desejos, medos, sonhos, até o jeito como nos relacionamos e nem percebemos. Algumas ideias do Freud ficaram muito populares, às vezes até meio simplificadas ou distorcidas. Aquela ideia de que, para Freud, tudo é sexo, complexo de Édipo, fases oral, anal, fálica, genital, isso virou quase cultura pop. Essas ideias vêm das fases de desenvolvimento infantil que ele descreveu. Hoje a psicanálise vê isso com mais flexibilidade, não é algo tão rígido, mas ainda são modelos úteis para pensar como nos formamos e relacionamos. Freud já entendia algo muito importante. Esses conflitos internos não ficam só na família. Eles aparecem na cultura, na arte, nas piadas, nos atos falhos, aquelas coisas que falamos sem querer. E é aí que a mídia entra com tudo. Ela está exatamente nessa encruzilhada entre o mundo interno psicológico e o mundo social e cultural. Como diz a Wendy Halloway, nós somos seres psicossociais. A psique individual e a estrutura social são profundamente ligadas. Depois de Freud, a psicanálise se expandiu muito. Nos Estados Unidos ganhou força a psicologia do eu. E só como curiosidade, Freud nunca usou a palavra ego, ele usava eu. E tivemos também grande influência do Freud na França, com o psicanalista Jacques Lacan. Então essa diversidade mostra como a mente humana é complexa, mas para esse episódio vamos focar em conceitos que conversam diretamente com a mídia.
Um deles é o objeto transicional do Winnicott, como o ursinho de pelúcia ou o paninho de segurança. São objetos que ajudam a criança a sair da dependência total da mãe e começar a explorar o mundo. Essa ideia foi estendida para a mídia. Pensar aquele programa antigo que você amava, quase como um ritual, ou uma comunidade online onde a pessoa se sente acolhida, pertencente a algo. Isso pode funcionar de forma parecida com aquele ursinho, uma fonte de segurança em um mundo que às vezes é caótico. Claro, houve críticas. O André Green, por exemplo, disse que talvez o Winnicott não tenha dado tanta atenção ao lado agressivo e destrutivo que também existe nas brincadeiras e fantasias. Mas o conceito continua muito útil para pensar estes vínculos fortes com séries, plataformas e jogos, coisas que funcionam como uma base emocional segura. Essa é a ideia. Outro conceito central é a identificação, como a gente se vê na tela. Freud já falava disso como um laço emocional muito forte. No cinema, teóricos como Christian Metz e Jean-Louis Baudry viam a sala escura do cinema quase como um espaço mágico de imersão total. Mas essa ideia do espectador passivo também foi criticada, com a teoria feminista do cinema, por Laura Mulvey. Trouxe o conceito de gaze male, o olhar masculino, mostrando como, historicamente, o cinema foi construído a partir dessa perspectiva. Então está aí, nos identificamos com a mídia porque nos sentimos seguros nesse mundo que é tão cruel conosco, também nos identificamos ali na tela. Depois disso vieram algumas teóricas como Marianne Donner e Tanya Modlesky, mostrando que o público não é passivo. Em narrativas mais complexas, como novelas, surgem múltiplas formas de identificação. Isso faz sentido. Quanto mais histórias, mais formas diferentes de se ver ali dentro, ou seja, também de se identificar. É justamente nesse ponto que a discussão começa a mudar de lugar, porque aqui muita coisa ainda estava na teoria, em como a mente funciona, como a mídia poderia nos afetar, mas aí surge essa virada. Estudos culturais, que resolvem sair um pouco da teoria para olhar para algo mais simples e ao mesmo tempo mais radical. Como as pessoas reais, no mundo real, assistem, interpretam e usam a mídia no dia a dia. Pesquisadoras como Valerie Walkdine e Elizabeth Crowley e Yan Ning ajudaram a transformar a forma como entendemos a relação do público com a cultura popular. Elas saíram do campo puramente teórico e foram observar, conversar e ver como as pessoas realmente se relacionavam com a mídia. Um estudo que ficou bem conhecido foi da Valerie, chamado Video Replay. Ela analisou como uma família de classe trabalhadora assistia o filme Rock 2, aquele filme, sim, do lutador. A identificação deles com a luta do Rock era fortíssima, mas não era sobre o filme, tinha a ver com a própria existência de classe deles, dificuldades, esforço, sobrevivência, luta diária. O estudo também mostrou tensões de gênero bem complexas dentro daquela família. Ou seja, a identificação é muito mais do que eu gosto desse personagem. Ela atravessa a vida real dessa pessoa. Não é só se ver no herói. É como aquilo encosta na história individual, nos conflitos, nas feridas e nos desejos. Falamos então como a cultura e a mídia passam no nosso inconsciente. Vimos também como nos identificamos com esses personagens na tela. Isso tudo liga ao nosso terceiro conceito, a fantasia. A mídia pode funcionar como um lugar onde se vive fantasias, mas não só no sentido de fuga da realidade. A fantasia funciona quase como um palco interno, um lugar onde desejos e conflitos são encenados. Quase um teatro mental, vamos pensar assim. A Elizabeth Cowley descreveu isso como a mise-en-scène do desejo, ou seja, uma encenação que organiza anseios, que dá forma para conteúdos psíquicos ainda mais difusos. Os estudos culturais usaram muito essa ideia para entender por que existe tanto engajamento com certas narrativas de séries, livros e filmes. E aí entra o estudo clássico da Yan Eng, analisando cartas de fãs da série Dallas. As pessoas usavam a série para trabalhar fantasias sobre riqueza, poder, traição, relacionamentos. Aquilo virava material simbólico para pensar a própria vida. Então, de forma bem direta, as pessoas se conectam pela identificação e exploram os desejos pela fantasia. Mas aí surge uma pergunta que muda o cenário. Como tudo isso funciona quando se sai do cinema e da TV e vai para a internet, para as redes sociais, para ambientes onde o indivíduo não só é espectador, mas também produtor de imagem, narrativa e identidade? Aí a dinâmica muda, e muda bastante.
Essa reflexão é muito boa, porque no começo da internet falava-se muito em cyberespaço e em realidade virtual. Existia quase um imaginário futurista, a promessa de imersão total, um fascínio com a ideia de entrar em outro mundo, uma ideia que poderia se comparar com as teorias do cinema do Jean-Louis Baudry. Só que agora a ligação não era com a tela, era com a máquina, o computador. E vinha junto uma promessa sedutora, a possibilidade de ser outra pessoa online, criar novas identidades, experimentar versões diferentes de si. A Sherry Turkle estudou isso muito cedo, lá em 1995, e lançou seu livro Life on the Screen. Ela pesquisou o MUDs, que são os ambientes digitais de múltiplos usuários. Vejam que interessante, era baseado só em texto, praticamente ancestrais dos jogos online atuais. Ali a pessoa criava personagens, interagiam, viviam narrativas. E ela percebeu algo muito interessante, o que chamou de eu descentrado, a possibilidade de testar diferentes facetas da identidade, quase como um laboratório psíquico. Ela via o computador como um objeto para pensar, em consonância aí com o Winnicott, um espaço potencial para elaborar conflitos e desejos. Mas já existia um alerta ali, o risco de ser capturado por esse ambiente, o risco de a vida online começar a ocupar o lugar da existência concreta e o risco de perder o eixo. E quando chegam as redes sociais, dominando o cenário Facebook, Instagram, TikTok, a dinâmica muda de novo. Não é mais sobre anonimato ou experimentar ser outro. Agora é sobre ser visto. Entra a lógica da Web 2.0. Então o que temos? Participação, interação, exposição constante. Mas ao mesmo tempo, essas plataformas viram mercados massivos de dados e atenção. Em grande parte, o usuário vira produto. Isso conversa diretamente com a lógica neoliberal, o indivíduo como projeto permanente, alguém que precisa se promover, se otimizar, se vender, se atualizar o tempo todo. É quase o palco perfeito para essa lógica. E surge a pergunta psicanalítica inevitável. Essa necessidade constante de postar, checar likes, permanecer conectado, fala de quê? Do inconsciente, da fantasia, do desejo do reconhecimento? Então, existem várias leituras. Uma leitura mais crítica aparece com a Jodie Dean com a ideia de capitalismo comunicativo, comunicação constante. Postar, comentar, compartilhar dá a sensação de participação, mas muitas vezes desvia energia de questões políticas mais profundas. Fica na superfície. E mesmo assim, existe o prazer nisso, mesmo quando é repetitivo, mesmo quando é vazio. O psicanalista Jacques Lacan chamaria isso de jouissance, um prazer que vem misturado com excesso, repetição, um certo sofrimento. Como o scroll infinito de feed, não existe expectativa real de encontrar algo transformador, mas a repetição continua. Mas também existem leituras menos pessimistas, como do Aaron Delic, por exemplo. Ele olha para a psicodinâmica cotidiana das redes. Apesar dos problemas, elas podem sustentar vínculos, oferecer reconhecimento, reforçar a autoestima. Os likes, os comentários compartilhados funcionam como um tipo de espelho contemporâneo. Um espaço onde se busca validação, seja de quem se é, seja da imagem que se quer sustentar. As selfies entram muito aí, uma tentativa de existir no olhar do outro, ser visto e ser confirmado. Mas existe um desconforto latente nisso tudo, a sensação de estar sendo usado, de ter dados capturados, vendidos, transformados em valor econômico. E é aqui que entra um conceito muito interessante para entender e pensar este cenário, o pacto perverso. Pacto perverso é um nome forte, chocante e é para ser mesmo, porque a ideia trabalhada por autores como Sérgio Benvenuto aponta para algo desconfortável. Muitas vezes existe consciência de que há exploração nessa relação nossa com as plataformas. Existe consciência de que dados são usados, existe consciência de que algoritmos mexem com a ansiedade, com a visibilidade, desejo de reconhecimento. E ainda assim, a participação continua. Por quê? Porque existe um retorno psíquico, conexão, entretenimento, validação e pertencimento. É como um acordo silencioso, aceita-se certo nível de exploração em troca de gratificação simbólica e emocional. Isso leva diretamente a pensar um outro campo, o trabalho digital. Hoje, principalmente no trabalho mediado por tecnologia, essa lógica aparece com força. A promessa é autonomia, liberdade, seja seu próprio chefe. Mas na prática, muitas vezes surge precarização,
instabilidade, pressão constante por performance. A lógica vira ontológica. Se não posta, não existe. Mas existe para quem? Muitas vezes é só para o algoritmo mesmo. Isso gera uma sensação curiosa, como se a identidade profissional dependesse de uma máquina que decide a visibilidade. No campo criativo, isso pesa muito. Quando não existe dedicação total à lógica da plataforma, surge a sensação de ficar à deriva dentro do sistema de distribuição algorítmica. A psicanálise também ajuda a mostrar que o trabalho nunca foi só renda. O trabalho envolve identidade, status, investimento pulsional, busca de reconhecimento. E no digital, esse reconhecimento vem de uma forma profundamente ambígua. E quando se fala de ambiguidade, também aparece o lado sombrio da internet: o extremismo, discurso de ódio, racismo, misoginia. A psicanálise sempre se interessou pela relação com a diferença. Freud falava do narcisismo das pequenas diferenças, a tendência de enxergar pequenas distorções para reforçar identidade de grupo. Algo visível, por exemplo, em rivalidades esportivas e hoje em disputas ideológicas online. A Melanie Klein descreveu a chamada posição esquizoparanoide, um modo primitivo de lidar com a ansiedade dividido o mundo em mal e bom. Tudo que é percebido como mal é projetado no outro, e isso aparece com força na polarização digital. O outro vira o inimigo absoluto. Autores lacanianos expandiram isso para pensar racismo, xenofobia e misoginia como tentativas de deslocar para o outro aquilo que o sujeito não suporta em si, projetar no outro a própria falta, a própria incompletude. E aqui entra outra ideia potente, a fantasia do gozo roubado. A crença de que o outro, o imigrante, a minoria, o grupo rival está roubando algo que deveria ser nosso, entre aspas: o trabalho, segurança, reconhecimento e prazer. Zygmunt Bauman trabalhou esse sofrimento no contexto do mal-estar contemporâneo, e esse tema aparece no nosso episódio aqui 32. Eu indico a audição também. Essa fantasia é politicamente poderosa porque transforma insegurança difusa em alvo concreto. E online isso ganha estrutura. Nas bolhas e câmeras de eco, esse processo se intensifica. O trabalho do Stephen Kruger sobre páginas anti-imigração no Facebook mostra bem isso. Dentro desses grupos, sofrimento percebido era transformado em algo próximo da jussense. Aquele prazer, estranho, compartilhado na indignação e na culpa projetada em refugiados, governos e minoria. Um prazer na própria raiva. Um fenômeno como o trolling agressivo podem funcionar como uma espécie de brincadeira perversa. Uma criatividade negativa, um teste constante do limite dos outros, dos limites da realidade. Talvez também refletindo algo maior, uma crise de autoridade simbólica. Como Slavoj Zizek sugere, existe uma sensação crescente de que ninguém é responsável por nada, que tudo é permitido, desde que gere engajamento. Falamos das mídias, filmes e séries, passamos pelas redes sociais e agora chegamos aos videogames. Onde eles entram nisso tudo? Porque o psicanalista Winnicott apareceu com a ideia do brincar, que já abre essa ponte direta com os jogos. Mas aqui vale uma diferenciação importante. O brincar, o play, no sentido do Winnicott, é mais livre, mais criativo, mais aberto. Já o jogar, o game, tem mais regra, mais objetivo, mais estrutura. Isso conversa direto com o conceito do Roger Caillois, um filósofo social, quando ele separa da paideia versus ludus. A paideia seria esse jogo espontâneo livre. O ludus, o jogo estruturado com regra, meta e desafio. Assim, os videogames são interessantes justamente porque misturam isso. Eles são ludos, cheios de sistema, regra, progressão, desafio. Mas também tem muito de mimicry, o faz de conta, a interpretação de papel. Ou seja, oferecem mundos de fantasia extremamente imersivos onde existe a possibilidade de ser outro corpo, outra história, outra posição simbólica. E isso, psicanaliticamente, é muito forte. Quando o videogame aparece no debate público, quase sempre aparece a polêmica da violência. A psicanálise olha para isso também, mas não só. Olha para a identificação com o avatar, olha para a fantasia central do jogo, olha para o espaço simbólico onde impulsos podem ser representados sem virarem ação direta. Isso não é novo. A Sherry Turkle, lá atrás, nos anos 80, 90, já se perguntava se a lógica dos jogos, baseadas em regra, meta e recompensa, poderiam impactar a empatia fora do jogo.
jogo. E existem leituras bem diferentes. Alguns autores veem jogos como espaço simbólico de elaboração psíquica. O psicanalista David Rosenfeld descreveu um caso clínico interessante, o caso Lorenzo, um paciente que jogava videogames violentos, especificamente jogos de luta, tipo Street Fighter, aquele clássico. E na análise do Lorenzo, isso aparecia como uma forma de lidar com a agressividade, de forma simbólica, contida dentro de regra, quase como uma versão contemporânea da catarse descrita por Freud. Então, aquela ideia direta, videogame violento gera violência, não se sustenta de forma simples. A maioria dos estudos sérios não encontra relação direta de causa e efeito. É muito mais complexo. Vamos fazer um paralelo legal aqui. Contos de fadas clássicos são extremamente violentos. Chapeuzinho Vermelho, João e Maria, o lobo come literalmente a avó. O Bruno Bettelheim, do livro Psicanálise dos Contos de Fadas de 1976, argumenta que essas histórias ajudam crianças a elaborar medo e agressividade de forma simbólica e segura. A Valerie Walkenstein sugere algo parecido para os games. Eles podem ensinar a regulação da agressividade dentro de uma regra social, canalização simbólica. Então, talvez a pergunta não seja existe violência, mas para quem essa violência aponta, como ela é representada, qual o contexto simbólico? Porque quando a violência reforça preconceitos já existentes, aí sim aparece um problema real. No fundo, videogames, assim como cinema, TV e redes sociais, são espaços psíquicos complexos, espaços onde aparecem desejos, medos, agressividade, busca de reconhecimento, busca de pertencimento, mesmo que isso aconteça através de um avatar, mesmo que isso aconteça competindo online com outras pessoas. Vamos fazer um resumo aqui para a fixação. Que foram atravessados vários pontos centrais. O primeiro, o peso do inconsciente operando nos bastidores, influenciando escolhas, desejos, medos, sem necessariamente aparecer de forma consciente. Depois apareceu a relação da mídia com busca de conforto e segurança, aquela ponte direta com Winnicott e os objetos transicionais. A mídia muitas vezes funcionando como espaço intermediário entre o mundo interno e o mundo social. Também entrou a identificação, como personagens, narrativas e histórias funcionam como pontos de ligação emocional e simbólica com experiências individuais. E junto disso, a dimensão da fantasia, não só como fuga da realidade, mas como espaço psíquico onde desejos, conflitos e ansiedade podem ser encenados, organizados e trabalhados. E isso aparece em múltiplos formatos, no cinema, na TV, nas redes sociais e nos videogames. Ou seja, a mídia não funciona só como entretenimento, ela funciona como um espaço simbólico onde identidade, desejo, reconhecimento, conflito psíquico circulam o tempo todo. Então, minha indicação de hoje é o livro Media and Psychoanalysis, em tradução livre aí, Mídia e Psicanálise. Eu não achei a versão dele em português, mas você pode procurar. Os autores são o Stephen Kruger e o Jacob Johansen. Vocês viram que foi uma correria aqui para eu tentar resumir e passar tudo que engloba o tema, mas seria muito interessante. Quem quiser se aprofundar, pode buscar o livro. Então estamos fechando aí mais um episódio, mas antes eu gostaria de pedir a você que realmente comente, compartilhe com os amigos, com as pessoas que vocês acham que se interessam pelos temas, que se interessam pelo nosso podcast. Isso é de grande valia para o nosso canal. Vocês sabem como isso funciona, estamos falando disso o tempo todo aqui dos algoritmos. É a única coisa que eu peço em troca, a divulgação do nosso podcast Entre o Ser e o Mundo. Então talvez exista um fio condutor amarrando tudo isso. Sim, a busca por reconhecimento, seja o olhar do outro no cinema, aquele olhar simbólico que valida a existência, sejam os likes e comentários nas redes sociais, seja a sensação de pertencer a uma comunidade de fãs, ou até aquele reconhecimento distorcido que aparece em espaços de extremismo online. A mídia digital virou um palco central para essa busca humana que é básica, estrutural. E ela pode oferecer reconhecimento real, mas também pode oferecer versões perversas, ilusórias, instáveis. E aí aparece uma ideia que provoca bastante a questão da objetificação transicional. A noção de que, em certo momento do desenvolvimento, ser objeto do olhar do outro, mesmo sendo desconfortável, pode ser um passo necessário para depois existir como sujeito reconhecido. Talvez a mídia funcione, em um certo sentido, como um espaço de brincar, no sentido amplo do Winnicott. Um espaço onde a identidade é testada, onde a imagem é construída, onde o desejo é experimentado. Isso abre uma possibilidade interessante. Pensar
a objetificação não só como algo puramente negativo, mas como um momento inicial, talvez inevitável nas relações humanas. As selfies entram muito aqui, a tentativa de colocar-se como objeto a ser visto para depois ser reconhecido. O risco aparece quando existe a fixação nesse lugar, quando tudo vira busca ansiosa por validação externa. E o brincar, no sentido amplo, propõe experimentar, destruir simbolicamente, poderia ser um caminho para transformar essa objetificação inicial em algo mais rico, em reconhecimento mútuo, em relação sujeito-sujeito. Isso abre uma reflexão aqui final. O Winnicott dizia que os objetos transicionais verdadeiros, aquele tipo do ursinho, do paninho, simplesmente perdem a importância com o tempo. Não existe luto ativo. A criança usa e depois esquece, mas muitos apegos digitais parecem funcionar diferente. A imagem perfeita construída online, a busca sem fim por validação profissional mediada por plataforma, ou parceiro idealizado nos apps, ou identidades ideológicas defendidas com rigidez extrema. Essas coisas parecem muito mais difíceis de largar. Existe mais fixação, mais apego, mais investimento narcísico. E talvez a pergunta que ainda deixo seja: o desafio hoje é só aprender a se relacionar melhor através da mídia, ou também aprender a fazer o luto desses ideais impossíveis, dessas fantasias que prendem e que os ambientes digitais são extremamente bons em alimentar? Porque talvez exista um luto necessário aí. Talvez a questão não seja abandonar a mídia, mas recusar a viver apenas dentro das fantasias que ela vende. Porque tecnologia nenhuma substitui o risco de existir de verdade. E reconhecimento nenhum vale se ele exige que nesse processo o sujeito desapareça. Entre o ser e o mundo sempre haverá espaço para pensar, questionar e se transformar. Nos siga nas redes sociais, mas principalmente siga refletindo. Até o próximo, pessoal!